Ok, pessoal, então passado essa nossa introdução aqui em termos de desenvolvimento ASP usando então um MVC, então agora a gente vai começar então a trabalhar um pouquinho mais com isso aqui. Vejo que na última aula a gente tentou rodar isso aqui, é claro que eu não tenho nada, e vejo que a rota default, a rota padrão que ele tentou executar foi o home index, certo? Porque isso aqui, isso, conforme eu já mostrei na outra aula, está dentro aqui de global aqui. Veja que aqui nós temos essas informações aqui, ó. Nós temos aqui embaixo, ó, veja que quando a minha aplicação for inicializada, então ele registra as minhas rotas. No momento eu tenho apenas uma única rota aqui. Essa rota aqui serve então para que ele possa entender o que ele deve estar executando, o que ele vai executar, qual que é a rota das informações. Então a rota, veja que eu tenho aqui uma rota aqui, que é o default, que é o nome da minha rota, o route name aqui. Então tem um default aqui. Aqui nós temos então a nossa URL com parâmetros, ou seja, quando eu passo os parâmetros, certo? Veja que eu tenho aqui o controller, certo? O primeiro parâmetro é o controller, o segundo parâmetro é o action, ou seja, qual é a ação, e o terceiro parâmetro é o ID. Então veja que nós temos aqui o primeiro parâmetro aqui é o home, que no caso é o controller, certo? Aí nós temos o segundo parâmetro, que é o meu index, se eu olhar aqui, é ação, certo? Qual é a página, qual é o método que ele vai estar executando. E o terceiro aqui é o ID, certo? Esse ID aqui, ele não é obrigatório, então veja que nós temos aqui, ó, new controller, certo? Action e ID. Esse, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer o seguinte, vamos supor que eu fosse passar por exemplo, seria o meu controller seria para cidade, por exemplo, certo? A minha action seria excluir, certo? E daí o código 5, vamos supor, sabe? Então você iria excluir, por exemplo, o código 5. Isso aqui é um exemplo bem vagabundinho aqui, só para vocês entenderem como é que funciona então o fluxo aqui das informações, tá ok? Então, nesse caso, se você não colocar nada, automaticamente ele vai pegar o home index, certo? Que é o que nós temos aqui, ó, o home index, tá ok? É o que ele tentou executar. Como eu não tenho aqui absolutamente nada, então ele não botei nada, ele pegou o home index, tá ok? Então veja que eu não tenho o meu controle home aqui, eu não tenho ele. Então o que nós vamos fazer? A gente vai criar agora então um controle, tá ok, pessoal? Então os controladores aqui MVC eles vão manipular e responder todas as entradas do meu usuário, tá ok, pessoal? E aí ele vai então estar interagindo com todas as partes da minha aplicação, os modelos, as views, conforme eu já mostrei aqui. Então a requisição chega aqui do usuário e aqui ele vai estar repassando aqui para o model e para o view. Então é bem interessante o seu funcionamento, é preciso que vocês entendam isso aqui. Veja que se eu olhar aqui o web config, essas minhas rotas estão definidas aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, veja, nós temos aqui o routing, certo? Que temos aqui as rotas, veja que ele adiciona aqui o namespace aqui de gerenciamento de rotas, então por isso todo ele através de rotas, tá ok? Então para ficar bem simples, olha só, a gente vai ir com o botão direito do mouse aqui, a gente vai adicionar um controller, certo? Então vamos clicar aqui em add controller e é interessante, pessoal, que o controlador, todo ele, você tem que colocar o nome do controle. Por exemplo, o default é home, então vamos criar um home aqui, que é o meu default. E se tu quiser, tu pode clicar aqui e automaticamente ele adiciona os métodos para criação, update, delete e detail, tá certo? Então se tu clicar aqui, ele já cria então esses métodos. Como é um primeiro exemplo, então vamos deixar o home controller. Então, pessoal, todos eles têm que deixar aqui, ó, o controller no final, tá certo? Então só vai colocar aqui o nome aqui no começo, certo? Obrigatoriamente você tem que deixar esse controller aqui. Vamos dar um add aqui. O que foi que ele fez? Automaticamente que adicionou então aqui o nosso home controller.cs, controller.cs. Tá ok? Veja que aqui nas minhas views eu não tenho absolutamente nada, ele só criou aqui o meu controller, que estende então aqui de controller da minha classe lá, System Web MVC Controller, tá ok? E aqui então a gente automaticamente ele tem aqui um
retorno do tipo action result, tá certo? E aqui ele está retornando uma view. Aqui eu não tenho nenhuma view ainda para esse controller, olha só, eu não tenho nenhuma view aqui para ele, por isso nesse caso ele não vai conseguir retornar. Mas veja que, olha, o primeiro que ele tem aqui, ó, index, porque index é o default. Se eu olhar aqui, então, index é o meu default aqui, certo? Então, vamos rodar essa nossa implementação aqui novamente, certo? Rodando aqui, tá rodando. Olha só, veja que agora já modificou o nosso erro. Veja que o erro anterior, ele não tinha nada aqui, ele simplesmente não encontrou esse meu controller home, ele não encontrou ele. Agora não, agora deu certo, ele encontrou, certo? Porém, ele deu erro por quê? Porque ele não encontrou lá a view. Olha onde é que ele vai buscar aqui, ó. Ele foi lá na views, home. Por que home? Porque o meu controller aqui, olha aqui, ó, onde é que tá? Deixa eu parar aqui. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque nós temos um home. Quando tu cria um home, automaticamente ele vai procurar por uma view com o nome home também, ou seja, exatamente o mesmo nome que você tem aqui, certo? Então ele automaticamente, o fluxo ele procura pelas views, ou seja, eu tenho um controller. O meu controller home, automaticamente, ele vai tentar executar uma view com o mesmo nome aqui, home, certo? E qual que é o default aqui? É o index. Então, automaticamente, ele vai procurar o meu arquivo index ASPX do home, que estaria na minha view. Só que veja que eu só criei um controller, mas não criei a view aqui ainda. É por isso que, como eu não criei a view, certo? E ele automaticamente ele foi procurar essa view. Veja que aí é interessante como é que funciona. Aqui, ó, nós temos aqui o controller, certo? Nós temos aqui o controller, estou passando aqui uma requisição do usuário, ou seja, estou entrando em uma determinada informação, ele automaticamente está indo buscar, como aqui não tenho nada de acesso a dados, ele está indo lá para a view, certo? O controlador está direcionando para a view. Como eu não criei a minha view ainda, certo? Ele não está mostrando nada, ou seja, está me dando esses erros aqui. Também ele busca lá no shared, ou seja, a parte pública lá dos views também não encontrou absolutamente nada, certo? Veja que isso aqui é o fluxo natural, ou seja, aonde que ele vai buscar as informações? Ah, entrei aqui, o usuário fez uma requisição. Onde é que ele foi buscar? Existe o controlador. Veja que antes não existia controlador, ele dava o erro aqui padrão para nós. Agora existe um controlador, nós criamos um controlador aqui, ó, que chama-se home, certo? Então, automaticamente, como existe o controlador, ele está indo lá, está tentando, o que ele está tentando fazer? Retornar uma view, certo? Como ele está tentando retornar uma view, certo? Automaticamente ele entra aqui em view, tenta localizar a pastinha home, porque o meu controller é home, automaticamente a view também vai ser do tipo home, ele tenta retornar e como não existe, ele acaba me dando estes erros aqui. Viram, pessoal, como é uma coisa realmente simples, mas simples mesmo, tá certo? Então, todo ele separado em camadas aqui, tranquilo, cada um fazendo o seu papel, e a partir do momento que não tem uma parte, obviamente que não vai funcionar. Isso aqui é como se fosse uma engrenagem, certo? Se alguma coisa não funcionar, vai parar. Qual que é a parte bacana? Eu posso ter uma equipe, certo? Veja que eu tenho separar em equipes, eu posso ter uma equipe gerenciando aqui os meus controles, a minha camada de acesso a dados, outra equipe lá gerenciando só as views, certo? Veja que o pessoal, a minha equipe do controle criou os controles, mas a equipe lá do view não criou ainda a visualização, ou seja, o retorno dessas informações ainda não foram criadas, tá ok? Então aí fica realmente totalmente separado, até porque nas equipes tem gente que não é da programação. Eu posso ter lá um pessoal só cuidando das minhas views, da parte dos design, então é uma coisa fantástica. Isso aqui em um programa muito grande, tu consegue depois dar uma manutenção de uma forma muito mais prática, mais fácil e realmente ter pessoas, cada um trabalhando em uma parte do teu software, tá ok? Então na nossa próxima videoaula a gente vai corrigir isso aqui, vai implementar, vai fazer isso aqui funcionar, mas é importante que quando dá esses erros aqui para que vocês
entendo e compreendo por que deu esse erro aqui, tá ok, pessoal? Isso aqui é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. E na nossa próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um grande abraço, até mais e tchau!